Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Maria de Lourdes. O vídeo de hoje eu vou falar sobre luto, algumas dicas como a gente viver um luto. A primeira coisa que eu vou falar é que o luto é uma jornada muito difícil, né? Posso dizer que é a jornada mais silenciosa e dolorida na vida de um ser humano, né? Nas nossas vidas. E precisa ser respeitado, precisa ser vivido de alguma forma. E o primeiro passo, gente, é exatamente esse. O luto, ele precisa ser vivido de alguma forma. Muita gente tem vergonha de viver um luto, tem vergonha de chorar, de falar, de expor o que realmente está sentindo, porque acha assim que se for falar, se for chorar, se for expor exatamente o que está sentindo, acha que as pessoas podem achar aquela pessoa fraca ou chata, pode achar que é uma pessoa reclamona e acha que tem que sufocar a dor do luto e guardar ali. Só que a pessoa faz isso, né? Ela guarda a dor do luto, ela sufoca esse sentimento e uma hora ele vai aparecer de alguma forma. Ele vai aparecer em você, você vai sofrer muito, porque vai desencadear várias coisas, ansiedade, depressão. Então a gente não pode fazer isso com as nossas dores. O luto, pessoal, ele precisa ser falado. Cada pessoa vive de uma forma, né? Cada pessoa tem a forma de viver o seu luto, de expressar o seu luto. Então, você pode falar sobre a pessoa que se foi, falar sobre o que você está sentindo, falar sem medo, sem vergonha, sabe? Não ficar ali com vergonha de falar, falar mesmo. Com uma pessoa certa, se a pessoa está disposta a te ouvir, você precisa falar. Se você tiver vontade de chorar, pode chorar sim, chore o quanto você quiser, o quanto você puder, sozinho, em conversa com alguém, não tem problema que você chore o seu luto, isso é normal, não tem problema. Permita sentir, se permita, né, sentir a sua dor, não fique guardando, sufocando, escondendo dos outros que você está sentindo. A pessoa que se foi, gente, uma pessoa que se vai das nossas vidas, ela não deixa de ser o que ela é na sua vida. Ela não deixa de ser a sua mãe, não deixa de ser seu pai, não deixa de ser um irmão, um avô, avó, um amigo, qualquer pessoa que se vai daqui, a gente perde, né? Que vai das nossas vidas, essa pessoa, ela não deixa de ser, ela não deixa de ter o significado que ela tinha para você. O seu amor não vai morrer junto com aquela pessoa. Ele vai continuar, só que de uma forma diferente, porque você não tem mais a presença física daquela pessoa com você. Mas você, a sua história, o que você viveu com aquela pessoa, né? A sua história com ela, as lembranças, tudo que vocês passaram juntos, continua na memória da pessoa que ficou. E a pessoa pensar sobre isso, falar sobre isso, não é melancolia, não seja depressão, não é um sinal de fraqueza. É uma história que foi construída, que foi feita, que você faz parte dessa história, essa história faz parte da sua vida. E tudo bem você falar, não tem problema algum, não tem problema nenhum. Não reprimir os seus sentimentos, né? Quando a gente não fala sobre o que realmente está sentindo, você reprime os seus sentimentos. A pessoa fica ali calada no cantinho dela. Então, às vezes você até vai falar com alguém, que alguém pode ignorar o que você está falando, não querer te ouvir, alguma coisa do tipo, tudo bem. Então, se isso acontece, você acha que está sofrendo, que está difícil, alguém não quer te ouvir, alguém, com certeza, alguém vai parar para te ouvir, pode ter certeza. Se isso não acontecer, você procure um profissional da saúde, procure um psicólogo para você conversar, para você expor o que realmente você está sentindo.
mas realmente você precisa expor o que você está sentindo. Você realmente precisa ser verdadeiro com você. A pessoa que, quando você vai conversar, né, a pessoa que está acompanhando uma pessoa enlutada, é uma situação difícil? Sim, a gente fica sem saber o que falar, o que dizer. Então, ofereça a sua presença, né? Esteja com aquela pessoa, fala, olha, eu estou aqui com você, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se você precisar conversar, eu estou aqui. Se você precisar de um chá, eu estou aqui. Precisar sentir fome, querer que eu te faça alguma coisa para você, um lanche, qualquer coisa, eu estou aqui. Se essa pessoa quiser conversar, escutar. Mas ofereça apoio emocional, né? Você esteja ali presente com aquela pessoa no momento que é um momento muito dolorido, acho que mais dolorido na vida do ser humano. Às vezes muita gente, né, quando a gente perde alguém, a gente se culpa muito. Ah, porque eu não devia ter falado tal coisa, porque eu não devia ter feito algumas coisas, não devia ter agido de tal forma com essa pessoa. Mas a gente precisa parar para pensar, né, que a vida ela é cheia de altos e baixos. E a gente não pensa, as pessoas não pensam iguais, né? As pessoas não podem pensar, todo mundo pensar igual, todo mundo agir igual, todo mundo fazer as mesmas coisas iguais. Então, eu me arrependi de ter repreendido aquela pessoa, de não ter deixado fazer isso, ou de ter feito isso, ou de ter falado algumas coisas. Então, a gente tem que pensar que se você em algum momento você desagradou aquela pessoa, aquele momento exigiu aquela postura sua naquele momento. Não se culpe porque falou alguma coisa, porque aquele momento exigiu aquela postura. E a gente não concorda com tudo, todo mundo não pensa igual, a gente pensa diferente. Então, discordar de alguém, a gente faz isso direto, né? Quase sempre você discorda de alguém, que as pessoas fazem uma coisa e nem sempre aquela coisa é boa para você. Então, eu tô arrependido porque fiz isso. Então pense, aquele momento exigiu aquela postura sua. Se o tempo voltasse, você agiria exatamente como você agiu. Então, não fique se cobrando, sofrendo, arrependido com essas coisas. Ficar Tem pessoas que quando, né, vai saindo o luto, o luto vai passando, os dias vão passando, então aquela pessoa, tudo que ela vai fazer, ela começa a se sentir culpada. Perdeu alguém, aí eu vou sair para almoçar com uma colega, mas puxa, perdi a pessoa há tantos poucos dias, eu tô aqui almoçando com a pessoa, ou saí para passear no shopping, fui fazer uma compra em algum lugar. Isso a sua vida, né? Você está vivendo a sua vida. Então não fique se culpando porque a sua vida está voltando ao normal, né? O que você tinha que viver com aquela pessoa, você viveu. E por isso que eu até comentei em um vídeo anterior, né? Tem um vídeo anterior que eu falo sobre a negação da morte. Então, é a questão da gente respeitar as pessoas em vida, de você viver realmente com essas pessoas, de você realmente estar ali com elas, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ou quando a gente vai perder alguém. Então, voltar a sorrir, voltar a viver, não fique, eu não posso me divertir, eu não posso sair, eu vou ficar aqui deprimido porque eu não tenho mais essa pessoa. Então a sua vida precisa ir voltando ao normal aos poucos. Não fique se culpando porque você está voltando a viver sua vida. A sua vida continua e a gente precisa viver, né? A gente vive, a gente respeita a memória daquela pessoa que foi. As lembranças boas vão ficar. Então, sua vida precisa voltar a seguir aos poucos, né, gente? Não é de uma vez também, isso não acontece, mas um dia após o outro, cada dia, né, você vai voltando a viver a sua vida sem essa pessoa. A gente cuidar, por isso que eu sempre falo, né, que é importante a gente cuidar, a gente respeitar a nossa família, as pessoas do nosso convívio. A gente
para evitar esses sofrimentos futuros, né, que eu falei, de você discordar de alguém e depois que a pessoa se vai, você sofrer muito. Então a gente precisa cuidar, respeitar, estar ali com essas pessoas, dar atenção, né? Se tiver algum problema, tentar resolver da melhor forma possível, sem discussões, sem muita reclamação. Tem pessoas que perdem as estribeiras, reclama, xinga, corta laços, e aí quando acontece alguma coisa, a pessoa fica desesperada, né? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu fiz, né? Então, assim, isso é bem importante, a gente pensar como que a gente vive o nosso dia a dia, como que a gente trata as pessoas da nossa convivência, em nossa volta, os nossos amigos, as pessoas, né? O mundo, o próximo. Tem muita gente que ignoram isso. Eu não sei se ignoram ou não pensam nisso. Vive como se a pessoa vivesse para sempre, né? Vive como a pessoa vivesse para sempre, não cuida, não tá nem aí para a pessoa, não para pensar. E quando a pessoa se vai ou fica doente, a pessoa entra em desespero e aí cai a ficha que a vida tem fim, que a gente morre, né? Tem gente que vive a vida como se isso não acontecesse, fica longe da família, não procura, não liga, não tá nem aí, some, igual eu falei, né? Corta laços e tudo mais. E aí quando acontece da pessoa não estar mais nesse mundo, a pessoa vai se desesperar. Aí quer que o tempo volte, aí entra em desespero, entra em depressão. Então, o meu conselho é: viva de verdade com as pessoas em sua volta. Esse vídeo de hoje, né, é mais sobre essa conscientização mesmo, assim, que eu vejo muito, né, já presenciei muitos casos, muitas pessoas que vivem dessa forma. Eu já vi muitas pessoas se culpar por muitas coisas, reclamar, pessoas às vezes ignorou uma pessoa a vida inteira, e aí quando a pessoa morreu, ai que desespero, e não tem como mais você corrigir, né? O tempo não volta e não tem como a gente corrigir muita coisa. Então a melhor coisa é a gente tentar viver da melhor forma possível, para você ter a consciência tranquila a respeito desses momentos que são muito difíceis em nossas vidas. O vídeo de hoje era esse, pessoal. Muito obrigada por assistir. Até um próximo vídeo e tchau, gente!